Bem, eu tava vendo, né, o jogo da Espanha com a Bélgica e tal, e a França já tá na semifinal, assim como a Espanha tá e tal. E vai ter agora dois jogos hoje, né? Vai ter Noruega contra a Inglaterra e vai ter Argentina contra a Suíça. Eu acho que, assim, pro bem, né, do futebol e para quem gosta de assistir assim, não aquele futebol mais burocrático, retranqueiro e chato, seria bom a França ganhar a Copa do Mundo, né? Porque a França é melhor que todos, assim. Eu vi todos os jogos da França, todos os jogos da França. E a França foi melhor que todo mundo. Melhor que todo mundo, assim. Não tem nenhum futebol na Copa do Mundo que se compare com o futebol da França. Nenhum. A França é a melhor seleção da Copa do Mundo. Entendeu? Então, assim, daí você vê, por exemplo, outras seleções como a Espanha, que é chato de ver jogar. É chato, é chato. Daí tem a Argentina, que parece que bateu no teto, e não é nenhuma surpresa a Argentina ficar pela Suíça e não passar. Tem muita gente já cravando Inglaterra e Argentina e França e Espanha, que já está decidido, né? Mas assim, essa classificação da Argentina aí não é muito garantida não. Essa classificação da Argentina pode acontecer que não, ela não é uma classificação muito, vamos dizer assim, tá garantido. Não, não tá garantido. Entendeu? Então assim, pode acontecer que a Argentina fique de fora da semifinal. Então é provável aí que tenha uma Inglaterra e Suíça na semifinal. Uma Inglaterra e Suíça. E com uma final Inglaterra e França. E com Suíça e Espanha fazendo o terceiro lugar. Porque ou tem muita gente, né, que diz que França e como é que eu posso dizer? França e Espanha é uma final antecipada. Mas a Inglaterra pode vencer a França na final, né? Se bem que a Inglaterra, ela não convenceu desde o início, né? Ela veio convencendo, mas tem aquele jogo contra o México, que o México foi na raça, foi na determinação, foi na atitude. Inclusive, para mim, um dos melhores jogos da Copa foi aquele. Eu gosto muito daquele Senegal e França também, que foi um jogo bem legal. O jogo da Bélgica com Senegal. Todos os jogos de Senegal foi bom de assistir, assim. Assim, se um dia eu tivesse dinheiro e tivesse o privilégio de ver um jogo ao vivo lá no estádio, e daí tinha que comprar ingresso e tal, e daí tu teria que escolher a dedo os jogos, porque são por questões financeiras e tal, cara, era escolher os jogos de Senegal, porque Senegal foi uma seleção que caiu fora para a Bélgica, mas foi uma seleção que propôs jogo, foi uma seleção que em nenhum momento foi covarde. Tipo, você pegar, por exemplo, cara, compara o que foi Senegal com o que foi a seleção do Paraguai, que para mim foi a maior vergonha, assim, aquilo, uma seleção suja, sabe, assim, uma seleção podre, imunda, no sentido não literal, mas no sentido lógico, no sentido de espírito, sabe, covarde, assim, em vez de, cara, somos inferiores, mas vamos jogar, sabe, uma retranca. Uma coisa é ser retranca, outra coisa é ser um ferrolho maldito, que foi aquele jogo Paraguai e França, que foi, para mim, foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida. Um time covarde, nojento. Então, assim, tu vê que foi tipo um jogo de Libertadores, parecia um jogo de gauchão. Assim, aquele jogo Paraguai e França, parecia esses jogos que tem no Alfredo Jaconi, no Estádio Centenário, sabe? Sei lá, Juventude e Brasil de Pelotas. É... Entendeu? Então, assim, e falando do Brasil, tudo que aconteceu. Eu sou aqui de Caxias do Sul, né? E eu vi zagueiro jogar de lateral direito improvisado. Eu vi. Eu vi ao vivo no campo. Eu me lembro de ver o Bolívar
Teve um jogo, não lembro se foi no Centenário ou foi no Jacone. Foi um jogo que o Inter veio fazer aqui em Caxias do Sul e o Bolívar tava jogando de lateral direito. Cara, uma coisa horrível, horrível, assim. O Bolívar já não era um zagueiro extremamente técnico, era um zagueiro meio bruto, assim, né? E eu me lembro que a bola vinha assim, ele meio que se escorava por baixo do adversário e cabeceava assim, né? Era o meio jeito do Bolívar jogar. E ele tava de lateral direito, assim, ele não passava do meio de campo. Cara, que coisa horrorosa. Pois eu consegui ver na Copa do Mundo e as pessoas viram na Copa do Mundo um zagueiro jogando de lateral direito. E foi uma das coisas mais horríveis, né? Que o Brasil já teve. Daí foi colocado o Danilo. Horrível também. Horrível, horrível. E mesmo nos tempos áureos dele, no auge dele, ele nunca foi um grande lateral. Ele nunca foi. O Danilo nunca foi um grande lateral. Ele foi sempre um lateral mediano. E olhe lá. E tipo, cara, daí falando, né, da seleção brasileira que já caiu fora, né, não tá mais na Copa do Mundo. E eu acho que reformulação, né, cara? Reformulação e tipo, os 3 goleiros eu acho que nenhum vai estar na Copa de 2030, né? Assim, o Alisson talvez vá como, sei lá, tem 3 goleiros aqui, 2 goleiros, o titular e o reserva, e daí o terceiro goleiro vai ser o Alisson, porque já jogou 3 Copas do Mundo, vai ir para experiência, não sei o que, para dar suporte para os outros. Mas mesmo assim, cara, não tem como. Casemiro já acabou, o Fabinho já acabou por causa da idade. O Bruno Guimarães está queimado, como é que esse cara vai se comportar em 2030? O Gabriel Magalhães merece a oportunidade, de novo, né? Porque ele é o melhor zagueiro que o Brasil tem. O Marquinhos acho que já deu. Daí você fica pensando assim, mas o Marquinhos pode jogar uma Copa com 35 anos, né? Que ele tem 31, se eu não me engano, ele jogaria com 35. Mas mesmo assim, o Marquinhos vem de 3 Copas do Mundo, né? Sendo 2 que ele foi titular e fracassou. Daí, tipo, ele vai dar o melhor dele com 35 anos. E outra coisa, o Brasil vai jogar com o máximo 2 zagueiros. Daí já vai levar o Gabriel Magalhães. Daí vai levar o Marquinhos de novo. E outra coisa, o Marquinhos é um cara que ele é pequeno para zagueiro. Ele tem sempre um esquema que vai sobrecarregar o outro zagueiro. Daí esse Douglas Santos, que pra mim, assim, tudo bem, foi bem na Copa, foi uma das melhores coisas que o Brasil teve na Copa do Mundo. Tá, mas em 2018 foi o Renato Augusto. Então o Brasil deve mais uma Copa do Mundo ao Renato Augusto. O Renato Augusto não jogou 2022, entendeu? Então assim, tipo, também é outro que deve sair fora. Entre outros, assim, que deve ficar o Vini Júnior, o Endrick, o Ryan, Luiz Henrique, que sumiu. Agora os outros, cara, acabou. Não tem como, já acabou, não tem como você. Igor Thiago também é outro que já, assim, é o Giovani de 98. Então, assim, não tem como. Não tem como. E fora alguns ali, tipo Ibañez se queimou muito na Copa do Mundo, não jogou nada. Bremer nem entrou. Tem esse Ederson que vai pro Manchester United agora. Mas assim, tem alguns outros jogadores que poderiam já estar nessa Copa do Mundo aqui. Mas não foram, tipo o Andrei Santos, né? Que poderia deixar o meio de campo do Brasil dinâmico, né? Assim, mas não foi convocado, né? Que é um grande volante também. Então assim, mas mesmo assim, se você parar para analisar, as pessoas ficam falando assim, porque o Brasil jogou na italiana, não sei o que, modo italiano, porque o treinador é o Carlo Ancelotti. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma coisa que o Carlo Ancelotti ele quis imitar a França. Ele quis imitar a França, com 4 jogadores atrás, 2 no meio e 4 na frente. Tipo, com 2 vindo para trás. Só que, cara, a França tem o Olise, a França tem o Mbappé, a França tem o Dembélé lá.
e cara, tem o Pavecano na zaga. Cara, a França é totalmente equilibrada. A França tem uma zaga, tem um zagueiro lá do que joga no futebol alemão. Cara, um zagueiro que vale por dois. Então, assim, para você fazer um esquema desse, você tem que ter peças. Como é que você vai fazer um esquema 4-2-4 tendo Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga? Você tem um Marquinhos que é completamente vulnerável. No jogo contra o Egito, já mostrou isso. Passe errado, não passando confiança. Daí você vai fazer um esquema desse tendo Casemiro como volante. Você vai fazer um esquema desse tendo, cara, tu vai um meio de campo com Casemiro, Paquetá e Bruno Magalhães. Cara, não tem como, cara. Pra tu fazer um meio de campo desse, tipo, fazer assim, tu vai jogar 4-2-4. Cara, tem que ter um esquema assim. Cara, nem o Dunga e nem o Mauro Silva conseguiu sustentar um esquema desse em 94. Em 94 era Dunga, Mauro Silva e ainda tinha a ajuda do Mazinho e o Zinho que fechava, e era o Bebeto e o Romário lá na frente. Então tu vê assim que nem esses grandes volantes, que são os melhores volantes da história do futebol brasileiro, não tinham que ter mais ajuda. Daí tu vai acreditar que o Casemiro, com 35 anos na cara, 34 anos, ia correr, ia fechar ali, ia proteger bem a zaga, ia chegar também criando, ia ajudar o lateral, ia ajudar dos dois lados, né? Porque o volante tem que ajudar os dois laterais, tem que ajudar a zaga e tem que ajudar as costas dos meios.